Bem, Fluminense e Sport e Fluminense se enfrentam hoje na Ilha do Retiro, hoje neste sábado. E tudo que você precisa saber sobre essa partida lá no Recife, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então já sabe o que você tem que fazer, né? Dá o like enquanto roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Como já falei, você se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo seu palpite para essa partida. E, claro, baixa o OneFootball também. Hoje tem final da Copa América, né? Depois lá do jogo do Fluminense, um pouco menos importante. Todas as informações sobre Copa América e também sobre Brasileirão você tem no OneFootball, que o link tá aqui na descrição. Faz o download aí. Esse que será Fluminense Sport Fluminense, jogo transmitido apenas pelo Premier, né? Não terá transmissão da Globo, obviamente é um sábado à noite, o jogo será às 7 horas da noite. Exato, jogo um sábado, 7 horas, o Fluminense se acostume, torcedor, a jogar no sábado por várias semanas seguidas. Será o jogo de número 54 entre Fluminense e Sport, 21 vitórias do Fluminense, 17 vitórias do Sport e 15 empates. Bem, esse é aquele jogo em que as intenções do Fluminense estão divididas. Roger já anunciou que vai poupar o time inteiro, mas se por um lado não perder é importantíssimo para viajar para o Paraguai com uma tranquilidade maior e não ir para lá pensando se o de reserva perdeu e como é que tá a situação no Brasileirão, o clima ficar tranquilo. Por outro lado, é válido demais avaliar as atuações individuais do time. Muitos jogadores, vocês vão ver depois na escalação, vão receber chance, achei interessante a escalação que foi feita, já deixo aqui de antemão, vão receber chance, isso vai, obviamente, vai fazer uma diferença a gente avaliar mais do que o resultado em si, a avaliação individual, mais do que um conjunto, a avaliação individual dos jogadores. Esse jogo contra o Sport, tal qual o jogo no ano passado contra o Sport, claramente esse tal qual estava escrito aqui, eu não falo tal qual, né? Jogo contra o Sport, assim como o de 2020, lá na Ilha do Retiro, lá que foi 1-0, o André jogou, o Ganso titular, a gente jogou com metade do time reserva, não pode ser desanimador nos dois casos. Aquele jogo foi desanimador no sentido da partida como um todo, apesar de ter pressionado muito o Sport. Muitos jogadores saíram dali um pouco desanimados, apesar de ter sido a grande partida de Ganso com o Odair, mas André não foi 100% bem, teve alguns problemas, Egídio continuou mal e etc. A gente também perdeu. Não pode ser como foi no ano passado. E a gente vai pro Bola em Campo. Isso por quê? Porque aqui a gente fala da escalação. E bem, a Roger vem, como eu falei, com mudanças, né? Vai com o time praticamente reserva. Vou botar aqui do lado da escalação para vocês darem uma olhada. Tá aí na tela, ó, aparecendo. A escalação é essa daí. Muriel no gol. E já vou escalando e comentando, tá? Muriel no gol. Por que eu gostei? Porque o Muriel é bom pra gente ver como é que tá, Muriel. Não joga desde novembro do ano passado. Então, pelo menos a gente vê como é que ele tá. Se for muito ruim, enfim, a gente sabe que não pode confiar. E Marcos Felipe nem viajou pra lá, inclusive. Calegari na lateral direita. Manuel. Aí, Calegari, ok, já jogou há pouco tempo. Mas Manuel e David Braz. Manuel manteve o nível quando jogou ao lado de Lucas Claro e de Nino. Será que jogando numa zaga 100% reserva vai acontecer a mesma coisa? Vamos ver. David Braz praticamente nem jogou ainda, né? Mas considerando que o outro era Matheus Ferraz, no momento o ideal seria David Braz mesmo. É bom que a gente avalia também. É outro que chegou mal, jogou, a gente não avaliou ainda. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos, aí, meu amigo, é falta de opção mesmo. Aí o drama é total. Pra informação, Egídio tá poupado. E Jefté, que receberia a oportunidade, não vai receber porque torceu o tornozelo, tá fora, tá lesionado. Meu amigo, que azar também de Jefté, né? Enfim, no meio de campo aí tem duas formas de mexer daí pra frente, tá? Eu vou botar a outra na tela já já. Mas tem o Wellington, que tá na situação Luca, que se for mal, era cotado pra ser titular há pouco tempo. Se for mal entre os reservas, cai mais ainda o nível, não tem boa. André já roubou a vaga, vocês vão que André não tá aí. Tem Martinelli, que tá fora do jogo contra o Cerro, e vai jogar. E Nenê, se tá jogando aí, é porque não é titular absoluto. Então, né, tá aí mostrado. Nessa informação que eu botei Casares por dentro, o Nenê aberto na esquerda, né? Casares vai ter outra chance. Vamos ver se ele vai jogar por dentro. Aliás, na que tá aparecendo aqui, Casares tá pela ponta esquerda e Nenê por dentro. Agora aí vai aparecer pra vocês, ó. Casares
por dentro e Nenê na ponta esquerda. É possível qualquer uma das duas formações. Certo é que na ponta direita a gente deve ver Kaique e na centroavância com Luca, que basicamente se ele voar, é titular terça-feira. Se ele for mal, é o plano B com Abel ou John Kennedy ou quem sabe até João Neto no banco. Vale o destaque em relação ao banco, né? Deve ter um monte de garotos nesse banco, já que alguns jogadores nem viajar vão. Então, Matheus Martins, João Neto, essa molecada toda deve estar no banco nesse jogo contra o Sport. João Neto a gente até meio que já sabe. Vale avaliar o quê? Atuação individual e as duplinhas, os setores. Calegari com Kaique. Foi um problema na final contra o Flamengo, por exemplo, esse setor. Será que melhorou a situação? Vai funcionar? A gente tem que avaliar isso daí. Martinelli com Wellington no meio. Será que Martinelli dá um up em Wellington? E Lucas jogando com Nenê Casares. Vai ficar uma lentidão muito grande no meio de campo? Me preocupa. Mas eu conversei bastante sobre o Sport para poder saber como o Sport joga. E vou passar o vídeo inteiro aqui agora. Foi um bate-papo de um tempo legal, mas dá para entender muito como eles jogam. Com o Fred Figueiredo lá do Diário de Pernambuco, do NE45, do 45 Minutos. Mas vale um destaque, que eu vou comentar logo. Ele falou que o Sport não é o venturismo, não é o Sport de aventura do ano passado, retrancado o tempo todo não. Então o Sport sai um pouco mais pro jogo, o que pra gente normalmente é um pouco mais positivo. Resta saber se Roger vai tentar ser reativo com Wellington, Nenê e Casares e vai apostar num Kaique que tem uma velocidade alta, mas não tem uma resistência alta. Não sei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver aí como é que foi o meu papo com o Fred. Enfim, e aí você tire suas próprias conclusões com o Fred falando sobre o esporte, beleza? Vou pausar a música, botar aqui na tela e agora sim ver meu papo aí com o Fred. Fred, já te apresentei, então não tem muita coisa. Na versão editada eu já te apresentei. Cara, o esporte tá numa confusão absurda. Presidente que renuncia e aí grupo não deixa, presidente que ia ganhar, enfim, uma confusão absurda que resulta naquela confusão que a gente viu no meio de semana dos jogadores indo desmentir que receberam salário no Instagram. Isso tudo vai afetar o grupo para o jogo de hoje ou não? Gabriel, no jogo passado, né, o empate contra o Atlético Goianiense não afetou. Ou até, eu diria que gerou um efeito positivo, porque depois desse episódio que você citou no Instagram, em que os jogadores juntos entraram numa postagem sobre a informação do pagamento de salário e saíram colocando a hashtag mentira, foi criada uma mobilização da torcida para abraçar o elenco. Mesmo estando em Goiânia, essa mobilização chegou, a hashtag Joguem por Nós, mensagens que chegaram pelo celular, todo um abraço da torcida para tentar fazer com que os jogadores entendam que esse grupo que hoje comanda o esporte está com dias contados, não vai durar mais 5. A eleição acontece em 5 dias, a posse um pouco depois. Então, há uma expectativa muito grande no clube de virada de chave. A postura contra o Atlético Goianiense foi a melhor possível. A resposta foi muito boa. Mas eu confesso que, voltando para o Recife, onde os problemas batem na porta, eu até estava brincando que a melhor coisa que poderia acontecer para o esporte era mandar esse jogo em Goiânia. Ter ficado lá, levar o Fluminense para Goiânia e mandar o jogo lá, porque quanto mais longe tiver da ilha nesse momento, melhor para o clube. Eu, sinceramente, tenho dúvidas se o espírito combativo de dar uma resposta daquela quarta-feira, se ele vai se repetir ou se os problemas voltam a interferir de forma mais direta. É difícil manter os caras instigados também. Isso. Porque, assim, uma noite você consegue. Vamos dar a resposta, vamos ganhar o jogo aqui para no final dar uma entrevista contundente. Porque se perde do Atlético, André não teria dado a entrevista que deu. Né? O empate foi suficiente para dar a entrevista. O empate que o Sport saiu com a sensação de que, abre aspas, jogou melhor. Porque o jogar melhor do Sport não significa ter a bola, não significa ter o controle do jogo. Mas inclusive, eu acho que o Sport jogou, teve mais perto da vitória do que o Atlético Goianiense. Então, se o Sport conseguir se motivar politicamente e também entendendo a oportunidade que se tornou esse jogo do Fluminense, e vocês sabem melhor do que eu, pela quantidade de reservas que o Fluminense vai trazer,
Eu vejo uma finalzinha de Copa do Mundo. Só que são dois times com atenções divididas. Né? O Fluminense, uma atenção dividida nobre, porque joga a Libertadores na terça, e o Sport, porque tem algo mais importante do que esses 3 pontos, por incrível que pareça, que é resolver sua questão política dias depois. Mas se esses 3 pontos vierem, fica tudo mais fácil. Tá? Então, o clima para a torcida é de jogo da sobrevivência, é de oxigênio, é de uma chance que o destino abriu, porque a torcida do esporte, os próprios jogadores, há uma baixa de confiança muito grande. Né? Então, um Fluminense com força máxima teria um esporte certamente encolhido, retraído, e agora há um esporte que, se conseguir entrar em campo concentrado, vai buscar a vitória. Então, e aí, dentro de campo, falando mesmo dentro de campo, é um esporte mais retraído. O Sport tem uma vitória no Brasileirão contra o Grêmio, Sim, sim, no Sul. O sim. Fluminense é um time que dá a bola para o adversário, mas contra o Ceará, dentro de casa, né, entre aspas, não deu essa bola para o O jogo foi adversário. horrível, né? Um jogo horroroso. Ficou um jogo, enfim, a bola teve que ficar o Fluminense que não sabe criar totalmente. Esse jogo da Ilha, a bola vai ficar com o Sport ou não? Gabriel, há uma impressão de quem não acompanha todos os jogos do esporte herdada um pouco da temporada passada. Até porque, novamente, o esporte se defende muito bem. Tecnicamente, inclusive, o esporte está surpreendentemente encaixado atrás. Não é a dupla de zaga do ano passado. O esporte perdeu o Adrielson, né, que foi vendido. Na verdade, essas negociações de hoje em dia, o empréstimo estipulado, mas enfim, está no mundo árabe. E Maidana, ele jogou a reta final do estadual no sacrifício, uma lesão no pubis, voltou mal e hoje é reserva, mas não vem nem sendo relacionado justamente para se recuperar. Cá entre nós tem coisa, instabilidade política aí no meio, tem todas as outras coisas. Mas a verdade é que Thierry e Sabino estão, assim, jogando no altíssimo nível. Mas, respondendo a sua pergunta e voltando para o início da minha resposta, o esporte de Humberto Louser não é o esporte de Jair Ventura. Tá? Não é aquele time que venceu o Fluminense ano passado na Ilha, sendo bombardeado assim de forma impressionante. Assim, eu lembro aquele bombardeio do Fluminense foi uma coisa assim inacreditável. O Sport substituía os jogadores, o time piorava, o Fluminense em cima, a bola não entrava. Esse time de Humberto Louser, ele lida melhor com aquele objeto esférico, né, da partida, que é a bola. O de Jair Ventura, o Sport, a bola dava alergia, a bola era um problema. Eu cheguei a comentar isso ano passado, a bola era um gravíssimo problema para o Sport. Esse time não, esse time tenta jogar, tá? Esse time tem um pouco mais de organização do meio para frente, tem jogadores mais inteligentes e mais qualificados do que o do ano passado. Everaldo, vocês conhecem muito bem, tá? André é um Aqui ele atacante. não era chamado muito de inteligente, não, mas. Não, mas veja só, Beleza. ano Mas é passado um o Sport nível. jogava, o Sport Isso que eu ia falar, jogava comparação. com dois laterais da base, em alguns momentos, improvisados de atacante de lado. Né? Eu até É a queria ter um comparação, deles. né? Eu até queria ter um deles aqui agora. Mas você tem Everaldo que consegue construir uma jogada um pouco melhor, finalizar uma jogada um pouco melhor. Uma bola que sobra para Everaldo é incomparável a uma bola que sobrava para Juba no passado. Uhum. Teve um momento do campeonato que só Thiago Neves era capaz de fazer gol no Sport. Tinha aquela bola que sobrava ali na entrada da área. Era uma coisa inacreditável. Não tinha nenhum jogador que conseguisse pegar uma bola na entrada da área e bater tirando do goleiro. Hoje tem. Hoje tem. Hoje, o próprio Thiago Neves, André, Everaldo, Zé Wellison está muito bem no time. Tá? O Sport é uma versão um pouco melhor. Se só vencer um jogo, também não foi atropelado em nenhum. O Sport não perdeu nenhum jogo por 2 gols de diferença. E mesmo nas derrotas, foram 5 ou 6 derrotas, 5 eu acho, o Sport brigou por esse ponto das derrotas até a última bola do jogo. Nas partidas que o Sport perdeu, o Sport terminou as partidas tentando o empate, cruzando bola na área. Então é um time um pouco diferente do ano passado, menos arrumado, menos focado, vestiu menos a camisa do projeto, do processo, mas é um time que tem menos alergia à bola, tá?
Então, se o Fluminense deixar a bola com o Sport vai tentar fazer alguma coisa. Tá? E atenção ao banco de reservas, viu? Humberto Louser não tem utilizado um meia que o Sport tem chamado Gustavo, meia da base. A maior crítica que existe ao trabalho de Humberto Louser, inclusive, está sobre Gustavo, mas eu acredito que Gustavo vai ser acionado contra o Fluminense. Talvez até de frente, mas no segundo tempo, dessa vez, eu acho que Gustavo joga, e Gustavo é um jogador que tem a facilidade enorme de vencer os sistemas de marcação com um toque na bola. Tá? É realmente uma joia, assim, todas as vezes que ele entra, o time cresce muito. Para muita gente deveria ser o titular, eu acho que não deveria ser o titular, mas minha opinião sobre Gustavo é ele deveria jogar 100% das partidas. 100% das partidas. Entrando com 20, entrando com 30, porque ele dá uma dinâmica e ele esteve em campo nos melhores momentos do Sport, que foi a buscada em Porto Alegre contra o Inter. O Sport perdia por 2-0. Havia uma outra sensação do Inter, o Inter implodiu, mas naquele Inter era a estreia no campeonato, o Sport perdia por 2-0, faltavam 30 minutos e Gustavo transformou o jogo. O Sport fez 2-2 com a sensação que se tivesse mais 5 minutos viraria. Gustavo foi titular contra o Grêmio na única vitória do Sport. Tá? Gustavo entrou no início do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Sport levou 1-0 com 10 minutos e fez um jogo de igual para igual. Então, uma atenção que o Fluminense pode ter, uma surpresa, digamos assim, porque já não joga desde a vitória contra o Grêmio, seria Gustavo. Né? Na verdade, ele entra no finalzinho, ele tem 6 jogos. Eu fiquei com a sensação que o Sport não queria usar o 7º por uma emergência financeira. Mas eu recebi a sinalização de que vão usar o 7º. Então, espero que Roger não se surpreenda com isso. Roger é um alento para mim, viu? Então, era um alento pra Guto também. Empatou quarta-feira, pelo menos diminuiu, né? Pra Guto era freguesão, diminuiu. Fred, valeu. Valeu demais. Valeu. Será e valeu também por mandar um time reserva. A gente tá precisando muito. Bem, é isso. Vamos pra parte da arbitragem. A arbitragem da partida que será feita, interessante isso daqui, hein? Pelo Antônio Dibe Moraes. Antônio Dibe Moraes, do Piauí, apita a partida. Aí se pergunta, Gabriel, quem é Antônio Dibe Moraes? Também não sabia até jogar agora. Parecia que ele tá me dando um tiro aqui, né? Mas não é na imagem. Antônio Dibe Moraes, árbitro que nunca apitou jogo do Fluminense. Poucos jogos de Série A. Nesse Brasileirão, ele apitou Bahia, Atlético Paranaense. Uma confusão danada no final, expulsou o técnico do Atlético Paranaense, a torcida reclamando pra caramba dele. Muita confusão, espero que não seja assim no jogo de hoje. Pendurados pra partida, Luiz Henrique e Roger. Abel Hernandes também tá, mas já não viaja, então não entra muito nessa conta. Luiz Henrique e Roger. Luiz Henrique também não deve jogar, então se Roger tomar amarelo, não treina o time no próximo final de semana. Então é isso, você sabe o que você tem que fazer agora, né? Eita, que veio do lado errado. Agora sim, você sabe que você tem que vir aqui e assistir um desses 2 vídeos. Clica neles aí pra poder assistir. Na hora do almoço, 1h da tarde, na verdade, tem a live do Canal 20. Beleza? Acabando a partida, tô online aqui também. Até a próxima. Vence, Fluminense! Vence! Vamos pro Paraguai com 3 pontos. Valeu!